A gente começa a tratar na aula de hoje, pessoal, uma temática da maior importância para as nossas abordagens de direito internacional, talvez uma das temáticas mais importantes do nosso semestre, que é exatamente as discussões envolvendo as relações diplomáticas e consulares, certo? É um tema da maior importância no contexto do estudo do direito internacional, por um motivo muito simples. Através das relações de diplomacia, através das relações diplomáticas e das relações consulares, os estados vão ter condição de travar relações jurídicas de forma mais íntima, de forma mais próxima, uns com os outros, certo? Então a gente tem, em diversos contextos a possibilidade de reconhecer que as relações envolvendo os países, as relações envolvendo os estados, elas, em muitas circunstâncias, implicam na existência de situações conflituosas, de situações em que você vê conflitos de interesses, em que você vê situações de controvérsias que precisam ser resolvidas através das relações estabelecidas entre os países. Da mesma maneira, existem situações em que a gente verifica, em que a gente evidencia interesses que são iguais, ou seja, interesses que são direcionados para uma mesma finalidade, para um mesmo objetivo. E diante disso, tanto em uma hipótese quanto na outra, nós vamos ter a situação de que os países precisam de sujeitos que representem os seus interesses perante outros países, certo? Em decorrência disso, em decorrência disso, nós temos os chamados representantes diplomáticos. Então, a diplomacia ela implica na existência de indivíduos, de pessoas que vão representar os interesses de um país perante o outro país, certo? Hoje nós temos um contexto jurídico que dá muito mais segurança para que os estados possam estabelecer, só ajeitar essa câmera aqui, para que os estados possam estabelecer as suas relações de direito, certo? Então, os interesses, eles são conduzidos, eles são direcionados, sempre tendo em conta, sempre tendo em consideração a possibilidade de alguém representando os interesses de determinado país manter um contato, manter relações mais próximas com o outro estado, certo? Então, hoje a gente vai ter nas relações diplomáticas e consulares uma série de elementos jurídicos que vão dar segurança a esse tipo de tratativas. Mas, desde tempos imemoriais, que nós temos a figura dos representantes diplomáticos, certo? É interessante, eu estou assistindo uma série agora, no Netflix, chamada Vikings. É uma série super interessante, muito bacana. Eu gosto muito de séries históricas que retratam, é bacana, né, Rafael? É muito legal. Que retratam fatos históricos, ou seja, ela tem a função de trazer entretenimento, de lhe trazer diversão, enfim, mas acima de tudo ela tem a possibilidade de lhe acrescentar, de trazer para você a possibilidade de se ilustrar, de aumentar os seus conhecimentos gerais. E é uma série que passa. Pô, eu também, estou terminando a quinta temporada. Então, essa série especificamente ela vai retratar o avanço e as invasões dos povos nórdicos, os vikings, da região da Escandinávia, da Noruega, da Dinamarca, enfim, invadindo diversos reinos, a França, o que seria hoje a Inglaterra, enfim. Mas olha, eu citei isso para lhe dizer o seguinte: em diversas partes dessa história que é narrada, que conta fatos e elementos históricos, você vê
que entre as nações, entre os povos, sempre existiu a possibilidade de você enviar uma pessoa neutra como sendo emissário de informações para um outro. Então, por exemplo, ao longo dessa série, você vê, por exemplo, em diversas situações, povos que estão em batalha, em confronto, portanto, e aí um desses povos escolhe um indivíduo para ir até o outro reino, até a outra localidade onde está outro povo, levando os seus interesses, os seus pleitos, inclusive com a possibilidade de se estabelecer algum tipo de acordo, inclusive com a possibilidade de não se ter um conflito efetivo. Isso, Leandro. Exatamente. Antes de você ter um conflito. Então perceba que o que a gente vê, na verdade, é que historicamente a figura dos representantes diplomáticos, daqueles que realizam uma atividade de representação de um Estado perante o outro, para que seja possível que interesses comuns sejam afinados, que haja um porta-voz daquele país, existem desde a Idade Antiga. Sempre existiram, certo? E existe um detalhe importante. Desde a Idade Antiga, nós percebemos que este sujeito que é enviado como emissário, que é enviado como alguém que leva informação ou que representa os interesses, ele é tratado com uma série de prerrogativas. Essas prerrogativas, elas se apresentam como aplicáveis ainda hoje. Então a gente vai ver na aula de hoje mesmo, um pouquinho mais para frente, que o representante diplomático ele vai ter uma série de prerrogativas, uma série de benefícios, uma série de vantagens. Naquela época, ele também tinha algumas vantagens, algumas prerrogativas. Então, se eu envio um emissário, uma pessoa com informações, ou que buscará representar os interesses de um povo perante o outro, aquele sujeito que vai sozinho e armado, ele não vai ser morto, ele não vai ser hostilizado, embora esteja em um terreno inimigo, teoricamente inimigo. Por quê? Porque ele vai ter prerrogativas de alguém que está sob um envio, sob uma legação. E aí a gente vai ver logo mais para frente de que se trata esse direito de legação, certo? Então, de uma maneira geral, a gente deve compreender que as relações diplomáticas e consulares vão estar atreladas a uma situação em que um país vai buscar enviar um representante seu perante o outro para defender os seus interesses ou os interesses dos seus cidadãos perante aquele outro Estado, certo? E hoje é uma das formas mais efetivas de resolução de situações conflituosas, sobretudo em tempos em que cada vez mais se defende a forma consensual, a forma não adversarial de soluções de conflitos, principalmente na ordem internacional. Beleza? Fala, meu velho. Seguro sua pergunta, a gente já vai tratar sobre isso. Na verdade, o que eu posso te adiantar é o seguinte: cada país, cada país tem regras próprias para escolher os seus representantes. Então, o Brasil escolhe os dele próprio, mas cada país tem a sua regra própria. Cada país tem sua regra própria. Agora, o estado que recebe o representante diplomático, ele pode optar, em situações extremas, logicamente, por não aceitar determinado indivíduo, mas isso, lógico, que deve, em razão das boas relações de diplomacia, isso deve ser, digamos assim, justificado do ponto de vista material, certo? Mas, como regra, qualquer país tem a prerrogativa de indicar ou estabelecer critérios objetivos para escolher essas pessoas que representam. E o outro Estado, como regra, vai aceitar. Porque, repare, quando se estabelece uma embaixada ou um consulado, você já tem um posto de função de um país perante o outro. Agora, quem vai ocupar aqueles cargos é uma prerrogativa atrelada a quem mantém aquela unidade, beleza?
Pois é, Alexandre. Os bárbaros, os ogros, os, os bichos estranhos de todas as naturezas que povoam o nosso cenário político fazem um bocado de coisa, não é verdade? E eu só sei o seguinte, que quanto mais você entende e mais você se aprofunda na política, e quanto mais você estuda direito para entender os bastidores do nosso judiciário, mais você fica espantado com absurdos para todos os lados, certo? Como se diz por aí, o Brasil não é um país para amadores. Mas vamos seguir em frente, viu? É, Então, qual é o ponto central que a gente deve, qual é o ponto central que a gente deve abordar? As características atreladas, as características atreladas àquelas figuras que vão atuar na condição de representantes diplomáticos. Em primeiro lugar, vamos detalhar o conceito de diplomacia. Você que tá com o nosso material, já que já abriu o nosso material, você vai ver que eu coloquei no slide. Diplomacia é o modo pelo qual os estados estabelecem relações mútuas, relações, relações bilaterais, comunicando-se uns com os outros e realizando transações legais ou políticas por meio de seus agentes autorizados. Então, a comunicação entre os estados, referentes a acordos comerciais, a busca por interesses recíprocos, ao estabelecimento de vínculos jurídicos e políticos. Vamos se recordar que a gente viu há algum tempo atrás, quando nós estudávamos o direito dos tratados, que alguns dos representantes da diplomacia poderiam assinar tratados internacionais, como, por exemplo, os embaixadores. Ora, então é um sujeito que, de fato, tem prerrogativas importantes, que representa, de fato, os direitos e os interesses de determinado Estado, certo? Essa diplomacia, portanto, ela vai se atrelar em dois grandes parâmetros normativos. O primeiro deles é que a diplomacia ela vai surgir em um primeiro momento em razão dos costumes internacionais, certo? Então, de que maneira você vai estabelecer um vínculo de diplomacia? Em primeiro lugar, pelos costumes. Como é que a gente vê isso na prática? Se nós temos, por exemplo, um país que tradicionalmente tem boas relações políticas, tem boas relações comerciais com o outro, naturalmente, por uma questão de costume, já se pressupõe a existência de requisitos mínimos para que haja representação formal de um Estado perante o outro. Então, o primeiro elemento que vai fundamentar a existência de uma relação de representação diplomática são os costumes internacionais. E, em segundo lugar, a gente vai ter os tratados de ordem multilateral, certo? Por que os tratados de ordem multilateral? Como nós já vimos agora há pouco, a representação diplomática, ela tradicionalmente sempre existiu. Onde há assentamento humano, onde existem povos que travam relações jurídicas e políticas e comerciais uns com os outros, vai haver representação. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive de forma isolada. Todas as pessoas, todos os povos mantêm relações uns com os outros. Entretanto, cada vez mais nós passamos por momentos em que a segurança jurídica é indispensável para que essas relações sejam estabelecidas de forma mais consistente. E do ponto de vista prático, o que é que isso tem a ver com o que nós falamos da existência de tratados multilaterais? É porque, como a gente vai ver logo mais, os tratados são as ferramentas do direito internacional que dão em maior nível a nossa já tão conhecida segurança jurídica, certo? Então nós vimos quando a gente estudou as fontes dos tratados que os tratados internacionais são dentre todas as fontes do direito internacional, os tratados vão ser as que darão um nível mais alto de segurança jurídica para os seus signatários.
Por quê? Porque ela vai trazer consigo uma série de procedimentos técnicos formais que dão uma solenidade muito maior do que as outras fontes do direito internacional. A gente vai se recordar que o tratado tem sempre a forma escrita, que o tratado, via de regra, pressupõe que exista uma série de procedimentos normativos internos no âmbito dos estados. Então, por exemplo, para eu ter um tratado internacional produzindo efeitos aqui, eu preciso antes colocar esse tratado à apreciação do poder legislativo, ou seja, do parlamento do país. E, em segundo lugar, eu preciso de uma ratificação por parte do chefe do poder executivo. E o que é que isso se traduz em termos práticos? Se traduz em que a segurança jurídica ficará muito mais acentuada, certo? Ora, e onde é que a gente vê essa segurança acentuada em nível máximo? Hoje em dia, nós vamos ter dois regramentos jurídicos de direito internacional, que são exatamente tratados multilaterais. Para quem não está se recordando, os tratados multilaterais são tratados formulados por mais que dois estados. Então, nós temos tratados bilaterais, formados por dois estados apenas, e tratados multilaterais, quando nós temos mais que dois países. E diante disso, o que é que a gente pode reconhecer? Que os tratados multilaterais pressupõem uma quantidade maior de países e que, portanto, haverá uma unidade, uma conformidade em relação aos procedimentos hoje adotados para se constituírem representantes diplomáticos e para se reconhecerem regras claras de como essa relação diplomática vai acontecer. E a gente vai ter dois dispositivos normativos, tratados multilaterais, portanto, que vão reger as principais relações envolvendo a diplomacia hoje, que vão ser as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e a sobre relações consulares. Então a gente vai ter uma falando sobre as relações de diplomacia e outra a gente vai falar em relação às atividades de natureza consular, certo? Então, nós temos dois grandes tratados normativos que vão versar sobre estes elementos. A gente vai retornar a eles mais para frente. Eu só sinalizei brevemente aqui para a gente identificar o motivo pelos quais o tratado internacional, as relações de diplomacia surgem através dos vínculos dos costumes internacionais num primeiro momento, mas num segundo momento, principalmente hoje, eles se aperfeiçoam através de tratados multilaterais. Não basta hoje apenas os costumes, é necessário que esses costumes estejam chancelando o que já foi pré-estabelecido através de tratados multilaterais que regem esse tipo de relação. Beleza? 100%? Como é que tá o áudio, a imagem, tudo belezinha? Tá vendo? Eu falei, né, pai? Depois dessa caneca aqui do Bahia fica tudo muito melhor. Eu já tinha falado para vocês. Vocês não acreditam, rapaz, quando eu falo. Complicado. E aí, e quais são os princípios norteadores das relações diplomáticas? A gente viu, a gente viu que as relações de diplomacia, elas vão sempre estar atreladas a uma questão de reconhecimento recíproco entre os estados. Olha só, se a gente volta para o conceito de diplomacia que a gente leu agora há pouco, venha cá comigo. Diplomacia, modo pelo qual os estados estabelecem relações mútuas, comunicando-se uns com os outros e realizando transações legais ou políticas por meio de seus agentes autorizados. Então, se eu estou falando em relação mútua e se eu estou falando em comunicação, eu estou me referindo a uma bilateralidade. Ou seja, eu preciso que haja concordância recíproca. Desculpe. Diante disso, a gente tem dois elementos que igualmente são reconhecidos como princípios norteadores das relações diplomáticas. O primeiro deles é o da soberania estatal, ou seja, o Estado só pode
estabelecer uma relação diplomática porque, em primeiro lugar, ele é um Estado soberano. Então, a soberania é pressuposto para que o Estado possa manter uma relação diplomática. Soberania é pressuposto para que o Estado possa estabelecer uma relação diplomática. Se eu não tenho um Estado soberano, eu não tenho como ter uma representação neste nível, certo? É bem verdade que outros tipos de sujeitos de direito internacional, que não o Estado, também podem manter representantes diplomáticos. A gente vai ver mais para frente, que vão ser as organizações internacionais. Mas perceba, as organizações internacionais, por seu turno, nada mais serão do que o conjunto de interesses de estados soberanos. Portanto, ela não terá uma soberania em si mesma, mas ela vai representar os interesses de um conjunto de nações soberanas, certo? Então, qual é o princípio norteador inicial da atividade diplomática? A soberania estatal, que é o poder que não encontra nenhum poder acima dele. Então, o Estado é reconhecido como soberano e, em razão dessa soberania, em razão desse poder soberano, é que ele pode estabelecer tais relações diplomáticas, manter consigo representantes de outros países e enviar os seus próprios representantes para outros países. E o segundo princípio norteador é o do consentimento mútuo. Consentimento mútuo, que tem um pouco a ver com a pergunta que Gerson fez agora há pouco. Vem cá, um representante diplomático, ele pode ser negado por um outro país, ele pode ser rechaçado, ou ele é imposto, ele é escolhido pelo Estado? Qual é o poder? Na verdade, o que é que a gente tem? A gente vai ter os países que enviam os representantes diplomáticos com regras próprias, como eu já falei, com regras próprias para a manutenção desses vínculos de relações jurídicas que autorizam o envio dos seus diplomatas, mas é lógico que a soberania do Estado que recebe pode, sem problema algum, negar a entrada de determinado indivíduo. Também é possível, e isso é muito natural, também é possível que determinados indivíduos gozem de mais prerrogativas ou que sejam, digamos assim, mais bem vistos pelo Estado que recebe ou menos bem vistos, dependendo das circunstâncias. Mas, em todo caso, essa é uma decisão ou um posicionamento de ordem mais política do que técnica, certo? Então, a gente vai ter um regramento jurídico geral, que vai ser a Convenção de Viena. E agora, melhorou? Vamos seguindo aqui, vamos ver se dá uma melhoradinha. Vamos seguindo aqui. Se der uma piorada, eu levanto a caneca do Bahia de novo, aí as coisas melhoram. Eu fico tranquilo. Então, o que é que acontece? A regra geral é de que o Estado ele tem a possibilidade de escolher os seus representantes e o Estado que vai receber aqueles representantes tem também a prerrogativa de não autorizar a entrada, mas não é a regra, não é o que acontece. Genericamente, os Estados enviarão seus representantes e o Estado que recebe, a gente já vai tratar do nome e vai concordar, ele vai aceitar aqueles indivíduos. Não vai haver uma resistência de natureza individual, porque a gente vai perceber que o que é mais importante nessas relações não é o aspecto pessoal do indivíduo, mas, sobretudo, o aspecto da representação do Estado. Ou seja, a representação do Estado é o fundamento mais importante no âmbito dessas relações, certo?
Então a gente entende que os princípios atrelados às relações de diplomacia, os princípios norteadores vão ser o da soberania estatal e o do consentimento mútuo. O do consentimento mútuo decorre da necessidade de uma concordância entre os estados no sentido de estabelecer aquela relação jurídica. Ou seja, para eu ter uma representação diplomática de um estado perante o outro, eu preciso necessariamente que os estados concordem com isso, que haja uma boa e adequada relação jurídica nesse aspecto. O estado pode falar, olha, eu não quero manter relação diplomática com outro país e, portanto, não existe a possibilidade de embaixadas ou consulados. Ponto. Acabou. Não há nada que obrigue um país a ter que aceitar, certo? Então é necessário que haja um consentimento mútuo. E a gente precisa, do ponto de vista conceitual, compreender de que se trata essa prerrogativa. Essa prerrogativa de enviar ou de receber representantes diplomáticos ou representantes consulares, nós daremos o nome de direito de legação. O que é direito de legação no âmbito do direito internacional? É a possibilidade de enviar ou receber representantes diplomáticos e consulares de outros países. Então, direito de legação é o direito de enviar e receber representantes diplomáticos e que se aplicará, olha só, confirmando o que nós já tratamos agora há pouco, e que se aplicará para todos os sujeitos de direito internacional. Quando eu falo todos os sujeitos de direito internacional, eu estou me referindo aos estados e às organizações internacionais. Então, tanto os estados quanto as organizações internacionais terão prerrogativas para enviar representantes diplomáticos, certo? No tocante à soberania, que a gente já tratou agora há pouco, a gente entende que a organização internacional, embora não tenha características ou natureza de Estado soberano, e, portanto, não existe uma soberania intrínseca, não existe uma soberania intrínseca na organização internacional, mas ela nada mais é do que uma manifestação, uma representação do conjunto de interesses e, por via de consequência, das manifestações soberanas dos estados que dela fazem parte. Certo? Então, se você tem 2 países, 3 países que se juntam e criam uma organização internacional, o que essa organização faz? Em nome do conjunto, vai decorrer da soberania, vai decorrer do poder soberano que cada um dos 3 estados concedeu àquela estrutura orgânica. Beleza? 100%? Então, a gente vai ter ainda como fundamentos conceituais a abordar os conceitos de Estado acreditante e Estado acreditado. Até esse ponto da aula eu estava falando o Estado que envia e o Estado que recebe o representante. A gente vai passar a chamar agora de Estado acreditante. Estado acreditante é o Estado que envia o representante diplomático. Então, o Brasil envia um embaixador para a Grécia. Nessa relação, o Brasil é o Estado acreditante e a Grécia vai ser o Estado acreditado. O Estado acreditado é o Estado que vai recepcionar, que vai receber o representante diplomático de um outro país, certo? Então, o Estado acreditante é o que envia o seu representante diplomático e o Estado acreditado é o Estado que vai receber este representante diplomático. Como regra, só existe o direito de legação, ou seja, a prerrogativa de enviar e de recepcionar representantes diplomáticos por parte do país como um todo, do Estado como um todo. Ou seja, como regra, não é possível
que seja feito o envio de representantes diplomáticos de um país perante unidades inferiores à estatal. Por exemplo, não é possível que um Estado estrangeiro mande um representante diplomático representando os interesses do país dele na cidade de Salvador. A relação Estado-município, certo? Tem que ser uma relação sempre Estado-Estado, ou Estado-organização internacional, ou organização internacional, organização internacional. Subdivisões internas do Estado, não tem prerrogativa de legação, não tem direito de legação, certo? Sim, exatamente por conta da necessidade de soberania. E percebam, por mais que você tenha subdivisões internas no âmbito dos estados, isso não será poder soberano, isso será autonomia, certo? Vamos se recordar das nossas aulas de direito constitucional. Qual a diferença do poder soberano? Qual a diferença da soberania para a autonomia? A República Federativa do Brasil se constituirá em um Estado soberano. O Brasil é um Estado soberano. Mas venha cá. O Distrito Federal, os municípios, os estados da federação são soberanos? Não, eles são autônomos. Qual a diferença entre soberania e autonomia? A soberania é um poder que não encontra nenhum poder que esteja acima dele. Já a autonomia vai ser um conjunto de prerrogativas que gerarão liberdade para agir, para legislar, para gerir, para adotar medidas políticas submetidas à soberania, ou seja, a autonomia ela encontra uma barreira. A soberania não tem nada acima dela. A autonomia ela é limitada pelo poder soberano. E onde é que estará a previsão? Onde é que estará a previsão das limitações da atividade autônoma dos entes federativos? No caso do Brasil, dos entes federativos, na Constituição, exatamente. Ou seja, nós vamos ter um conjunto de prerrogativas que vão trazer para os demais entes políticos liberdades e possibilidades de agir de forma desvinculada da estrutura estatal como um todo, mas a soberania do Estado sempre vai ser um elemento limitador dessa autonomia, certo? Por conta disso, nós não temos a possibilidade de manter relações entre um Estado soberano e subdivisões internas de outro Estado do ponto de vista das relações diplomáticas, certo? Do ponto de vista das relações diplomáticas. Por quê? Porque diplomacia tem como pressuposto soberania. Beleza? 100%? Vamos lá. E o que é uma missão diplomática e uma missão consular? A gente ouve muito falar, não ouve muito não, mas ouve de vez em quando falar sobre missões diplomáticas, missões consulares, um corpo de diplomacia, um corpo consular atuando em um lugar e atuando em outro. Mas de que é que se trata essa missão consular? A missão consular ou a missão diplomática vai ser caracterizada pelo conjunto de representantes diplomáticos e consulares, bem como do seu corpo administrativo, que vão atuar em determinada unidade, que vai ser um consulado ou embaixada, representando os interesses do Estado ou dos cidadãos daquele Estado perante um outro país. Conceitualmente, missões diplomática e consular vão ser o conjunto de diplomatas e cônsules
e de outros funcionários de carreira ou não, vai depender do país, encarregados de representar um Estado soberano ou uma organização internacional, junto a outro Estado ou organização. Junto a outro Estado ou organização. Então, a missão diplomática, ela decorre de um Estado ou de uma organização para outro Estado ou outra organização, certo? O nível de relação sempre vai ser nesse contexto. A característica mais importante é exatamente a da gente caracterizar, exatamente da gente definir as diferenças fundamentais entre as embaixadas e os consulados. O que faz uma embaixada e o que faz um consulado. Quais são os elementos característicos das embaixadas e dos consulados, dos seus representantes maiores, que vão ser os embaixadores e os cônsules, e quais são os níveis de prerrogativas